Olá, me chamo Sônia Alves e minha equipe é composta por Gustavo, Ayrlon, Jarbas, Socorro e eu. E nós vamos dar início à apresentação com a nossa atividade final da disciplina Municípios e Arranjos Interfederativos. E vou começar falando sobre o poder local e o federalismo no Brasil contemporâneo, que, segundo a autora Martha Resch, ao longo dos anos de 1980 houve avanços significativos na democracia brasileira, como a democratização, a retomada do voto direto em todos os níveis de governo, porque com a retomada do voto popular direto, houve avanços, né, também na construção de políticas públicas voltadas para a população. Políticas públicas voltadas tanto de um modo geral, que também é importante, mas também muito importante é a construção de políticas públicas voltadas para a realidade de cada região local. Então, por isso que é muito importante o poder de escolha não estar centralizado só nas mãos dos governantes, dos políticos, mas também da população através do voto popular direto. E agora o meu colega Ayrton vai dar continuidade à apresentação. Olá a todos, meu nome é Francisco Ayrton Lima Ribeiro e hoje vou falar com vocês acerca do federalismo no Brasil contemporâneo. O federalismo ele é um pacto democrático onde diferentes esferas de governo têm autonomia. No Brasil, esse modelo ele foi inspirado na Constituição dos Estados Unidos de 1787 e permite que estados e municípios tenham um poder legislativo, de autogoverno e a capacidade de administrar seus serviços públicos. Com a Constituição de 1988, a atual Carta Magna do Brasil, o Brasil adotou o federalismo cooperativo, reconhecendo a autonomia da União, dos estados, do Distrito Federal e também dos municípios. Esse modelo ele é essencial para garantir que os diferentes níveis de governo possam trabalhar juntos, respeitando suas diferenças de interesses. Também é importante destacar que com o modelo federativo, estados e municípios eles ganharam autonomia política e fiscal, assumindo assim novas responsabilidades na gestão das políticas públicas. Isso podendo acontecer de forma voluntária, por adesão a programas de outros níveis de governo ou por uma imposição constitucional. Por fim, esse sistema reforça o princípio da descentralização, mas, para que funcione de forma assertiva, é necessário incentivar os governos locais a desempenhar essas funções e, dessa forma, garantir um serviço de qualidade para toda a população. Boa noite, colegas e professor. Eu vou falar um pouco sobre a competência constitucional, legislação e lei orgânica do município. A Constituição da República de 1988 estabelece a organização político-administrativa dos municípios, definindo suas competências por meio de lei orgânica. O artigo 29 determina que a lei orgânica deve ser aprovada em 2 turnos pela Câmara Municipal, respeitando os princípios constitucionais. O artigo 30 eleva as competências do município, incluindo legislar sobre o assunto de interesse local, suplementar legislações federais e estaduais, arrecadar tributos, organizar serviços públicos essenciais e promover educação e saúde com a cooperação da União e do Estado. Além disso, os municípios devem garantir e ordenamento territorial e a proteção do patrimônio histórico-cultural, sempre em conformidade com a legislação vigente. Boa noite, obrigada. Foi em 1996 que a Constituição Federal sofre uma mudança bastante significativa em relação à criação, formatação, fusão, desmembramento dos seus municípios que fazem parte dos entes federativos, né? Através da Emenda Constitucional número 15, lá, como falei, em 1996, que ficou estabelecidos os critérios para essas mudanças, né? Desde o nascimento de novos municípios a encerramento de municípios. E lá passa por uma série de pré-requisitos, como plebiscito, verificação de viabilidade econômica, enfim, algumas coisas que ficaram pré-estabelecidas lá e também dependentes de uma legislação estadual própria.
E esses municípios também ficou previsto que a lei orgânica, uma espécie de Constituição Federal de cada município, é que estabelece as regras gerais de cada cidade. Mesmo propondo a autonomia, né, de cada ente, de cada cidade, ela obrigatoriamente precisa se remeter a alguns requisitos e algumas situações já estabelecidas em outras legislações federais. Mas todas essas mudanças é quem fazem hoje a visão geral do que tange e do que rege os municípios no Brasil. Boa noite, professor e demais colegas. Gostaria de finalizar a nossa apresentação falando um pouco sobre micro-regiões e regiões metropolitanas, bem como os desafios, né, relacionados à gestão pública. As micro-regiões são agrupamentos de municípios com características socioeconômicas e geográficas semelhantes. A administração das micro-regiões é mais flexível e descentralizada. As regiões metropolitanas, por sua vez, é um conjunto de municípios altamente independentes, predominantemente urbanos, onde há uma forte influência de uma cidade central, né, sobre os municípios vizinhos. Um fenômeno característico das regiões metropolitanas é a conurbação, que é a junção de duas ou mais cidades, ultrapassando os limites territoriais entre elas. Na gestão pública, os desafios são a questão da divisão de responsabilidade, né, entre os entes federativos, municípios, estados e União, e a coordenação das políticas públicas para atender às necessidades das regiões metropolitanas e as micro-regiões. O marco legal muito importante foi o Estatuto da Metrópole, que foi criado para proporcionar um planejamento integrado, né, e regulamentar a questão da gestão das funções públicas de interesse comum na divisão, né, das responsabilidades dos entes federados.